Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. E o texto de hoje está em Lucas, no capítulo 23, do verso 44 ao 49, que diz assim: Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram ali, de longe, observando essas coisas. Olá, meu amigo, que bom que você está ouvindo essa meditação. Não se esqueça, a hora que acabar esse texto, que você possa compartilhar com mais pessoas, tá certo? Eu conto com você. Não se esqueça, passa lá nas nossas redes sociais, @prólogooficial, e compartilhe conosco essa experiência de ter essa meditação todos os dias. Eu te espero lá. Bom texto para você. Quando Jesus nasceu, havia uma luz brilhante à noite. Quando Jesus morreu, houve escuridão ao meio-dia. Até o sol escondeu a sua face do terrível sofrimento do Filho de Deus. O sofrimento de Jesus não foi apenas físico, mas profundamente espiritual. Embora a sua dor fosse indescritível, desde os açoites e torturas que suportou até a excruciante agonia da crucificação, o maior sofrimento de Jesus foi ter sido separado do Pai e submetido aos tormentos do inferno. Jesus se tornou uma maldição por nós. Nossas transgressões repousaram totalmente sobre ele. A feiura do nosso pecado o cobriu de vergonha e dor. O peso esmagador de nossas iniquidades foi lançado sobre ele, porque ele foi feito pecado por nós. A lei exigia sua morte, pois o salário do pecado é a morte. Na escuridão daquele dia, a cortina do templo se rasgou em duas, e Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Por meio de sua morte, nós somos reconectados com Deus. Na cruz, Jesus abriu para nós a porta do céu. Jesus, ele passa pelo maior sofrimento, pela maior sentença, que é a morte. E ele faz tudo isso por mim e por você. Desde o início, quando o pecado entra, já existia um plano, onde o Filho de Deus se oferecera para se entregar no lugar das criaturas afastadas, das criaturas rebeladas, porque, acima de tudo, Deus nos amou primeiro. Eu li um livro há um bom tempo atrás, O Incomparável Jesus Cristo, do professor e doutor Amin Rodor, e eu separei alguns trechos da história e eu quero ler para você nesse momento 2 trechinhos desse livro, alguns trechinhos na verdade. O primeiro é esse aqui: Mas os 4 evangelhos e o Novo Testamento em geral dão testemunho da singularidade da pessoa e da vida de Jesus.
Seu nascimento foi contrário às leis do nascimento e da vida, e sua morte contrário às leis da morte e da sepultura. De fato, a saída sobrenatural de Cristo da história é apenas compatível com a sua entrada nela. Amir Rodor vai traçando uma linha do tempo sobre a vida de Jesus. Ele fala: Jesus, ele nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para mais canções, músicas, livros e poemas do que todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões sem remédios e sem cobrar consultas ou honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos que todos os psiquiatras e psicólogos. De fato, coração partido é a sua especialidade. Ele nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado ou disparou uma só arma, e, no entanto, nenhum outro líder jamais teve sob o seu comando mais voluntários. Aos seus pés mais rebeldes têm depositado suas armas do que sobre as ordens de qualquer outro conquistador. Algo extraordinário em sua carismática personalidade tem atraído a milhões, inspirado a aliança, lealdade e reverência de homens e mulheres através dos séculos. O nome dos filósofos, políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores e teólogos despontam e desaparecem no corredor do tempo. Mas o nome de Jesus Cristo permanece para sempre atual. O próprio calendário está baseado em seu nascimento. Herodes não pôde matá-lo. O diabo não pôde seduzi-lo. A morte não pôde corromper o seu corpo. E a sepultura não pôde retê-lo. Por todos os critérios de avaliação, ele é o personagem central da história. E a última parte que eu quero compartilhar com vocês desse livro incrível, Incomparável Jesus Cristo, é a seguinte: ninguém poderia inventar uma pessoa como Jesus. Isso seria um milagre maior do que foi a própria vida dele. A complexidade, riqueza e profundidade de sua pessoa estão infinitamente acima da capacidade humana sequer de imaginar alguém assim. Ao morrer abandonado por seus amigos e traído por um deles, ele foi entregue aos inimigos, enfrentou a zombaria e o escárnio de um tribunal injusto e irregular, com absoluto autocontrole e a dignidade de um rei no trono. Pilatos pretendeu exercer poder sobre ele, mas num único golpe Jesus destruiu a ilusão do poderoso procurador romano. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19:11. Finalmente foi crucificado entre dois ladrões. Os executores brincaram disputando seu manto, a única propriedade dele. A túnica, porém, era sem costura, uma única peça de alto a baixo. João 19:23. Sem costura, afirma João, um símbolo da justiça perfeita de Jesus, sem nenhum ponto de feitura humana. Quando ele expirou pendurado entre o céu e a terra, poucas pessoas lamentaram, mas uma cortina negra cobriu de luto a cena de sua morte. O sol desceu as suas persianas por 3 horas e a terra estremeceu em comoção pela morte do seu autor. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite, e quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Em sua hora de maior fraqueza, quando todo o seu sangue escorria, e realizou o maior milagre. Toda a natureza saiu do seu trilho. O sol escureceu. Um terremoto estremeceu o solo. Uma ressurreição parcial aconteceu. Que morte foi essa? De forma microcósmica, o fim do mundo aconteceu na cruz. Na pessoa dos 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda, toda a humanidade está representada. Tais sinais são uma figuração daquilo que ele profetizou que ocorrerá no seu retorno. Na cruz, como sacrifício perfeito, Jesus verteu sangue de 7 partes da sua anatomia.
de suas mãos em expiação pelas nossas práticas pecaminosas, de seus pés em expiação pelos nossos caminhos tortuosos, em que eu e todos andamos, de sua fronte em expiação pelos pensamentos ímpios de que somos culpados, de suas costas em expiação pelo fardo do pecado que todos carregamos, e finalmente de seu coração aberto rasgado por uma lança romana, em expiação pelos falsos amores que todos nutrimos. Ao vê-lo assim, completamente despido, agonizando, abandonado do céu e da terra, podemos perguntar: quem é esse? Em nossa ignorância somos tentados a responder: esse é o Filho de Deus. Errado. Esse somos nós, na pessoa do nosso substituto. Que você possa hoje lembrar e meditar no que Cristo fez por mim e por você, e que a morte dele, unicamente a morte dele, fez com que a graça de Cristo nos alcançasse. Que você tenha esse momento hoje com Deus, que você pense na cruz, que foi o único ato que pôde te salvar e que pôde me salvar. Que Deus o abençoe.